Irmãos e irmãs, nós iniciamos com a missa de hoje o tempo litúrgico chamado de Quaresma. Mas o tempo da Quaresma nem sempre foi organizado assim, tal qual nós o temos hoje. O tempo da Quaresma, ele foi se desenvolvendo pouco a pouco na história da Igreja. Por volta do ano 200, as comunidades cristãs passaram a se preparar para a Páscoa com 3 dias de oração, jejum e meditação e penitência. Mais à frente, a partir do século IV, a Igreja foi adaptando e aumentando este período de preparação para a Páscoa, até que chegamos ao século XI. E é exatamente no século XI que a estrutura da Quaresma foi definida. E é esta mesma estrutura que foi definida no século XI, é a mesma que nós hoje estamos utilizando. Nós temos um período de aproximadamente 40 dias de preparação para a principal festa católica que nós celebramos, que é a Páscoa. E de onde veio essa ideia de 40 dias? De onde a Igreja tirou a ideia da preparação ao longo de 40 dias? Veio, na verdade, da própria simbologia bíblica, porque dentro da Sagrada Escritura, o número 40 é um número significativo. Por exemplo, o dilúvio teve a duração de 40 dias. Durante 40 anos, o povo de Israel caminhou pelo deserto. Os habitantes de Nínive fizeram penitência durante 40 dias para alcançar o perdão de Deus. O profeta Elias caminhou também durante 40 dias até chegar à montanha de Deus. Mas todos esses elementos são secundários, porque o principal elemento usado pela Igreja, o principal período de 40 dias usado pela Igreja para estruturar a Quaresma que nós celebramos e começamos a partir de hoje, é o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites para começar a sua vida pública, para começar o anúncio do Santo Evangelho. Jesus, durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. E ao final desse período, vocês devem se lembrar muito bem do que aconteceu. O demônio se aproxima de Jesus, porque Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o demônio se aproxima de Jesus para tentá-lo. Portanto, a semelhança de Jesus Cristo, a Igreja nos propõe este período de preparação para a Páscoa. A Quaresma, meus irmãos, não é um período cronológico de 40 dias. Se você tomar o calendário e contar os dias até chegar à Páscoa, você verá que não são 40 dias cronológicos. A Quaresma é um tempo chamado de Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Então nós temos um período cronológico de aproximadamente um pouquinho mais de 40 dias, mas nós, na verdade, ao longo desse tempo, nós celebramos o Kairos, nós
nós queremos entrar nesse tempo de Deus, nós queremos experimentar esse tempo de Deus. O tempo, portanto, da Quaresma é um tempo da preparação para a Páscoa. E a Páscoa é a maior de todas as celebrações que nós fazemos na nossa fé católica. Ora, se a Páscoa é a maior e a mais importante festa da cristandade, então, meus irmãos, a preparação para a Páscoa deve estar à altura daquilo que nós vamos celebrar. Então, a nossa preparação não deve ser simples. Esse período desses 40 dias não deve ser como os outros períodos que nós passamos e vivemos, mas esse período é um profundo período de preparação do nosso coração para celebrar a Páscoa. E tudo isso, meus irmãos, nós queremos dentro desse tempo, nós queremos dentro desse período preparar o nosso coração, arrumar a nossa vida espiritual, arrumar o nosso coração, purificar a nossa alma para celebrar a Páscoa. E tudo isso nós vamos fazer por meio daquilo que nós chamamos de exercícios espirituais da Quaresma. Quais são os exercícios espirituais da Quaresma? São as penitências. Jesus hoje, no Evangelho, indicou 3 práticas penitenciais: a oração, o jejum e a esmola. Mas, na verdade, há muitas outras práticas que cada um de nós, e o ideal seria exatamente isso, que cada um de nós pensasse qual pode ser a minha prática ou as minhas práticas penitenciais durante esse período de Quaresma. Mas, meus irmãos, eu preciso alertar a vocês o seguinte, porque imagine, meus irmãos, uma pessoa que não frequenta a igreja, se ela perguntasse a você, se ela dissesse a você: fulano, você que vai à missa, você que foi quarta-feira agora à missa, na missa de cinzas, explica para mim o que é penitência, para eu entender o que eu devo fazer ao longo da Quaresma. O que é penitência? Meus irmãos, por acaso a penitência é simplesmente uma prática de mortificação externa? Não, não é apenas isso. Apesar da penitência trazer consigo uma prática externa, mas não é esse o significado e o sentido mais exato de penitência. Porque a essência da penitência, na verdade, ela é interior. Em outras palavras, eu vou dizer assim: as práticas exteriores sem a penitência interior de nada valem. Porque a prática exterior, a prática externa, sem a conversão do coração, não tem valor algum. A penitência da Quaresma, ela solicita uma unidade, um casamento entre a conversão interna e a prática externa que nós realizamos. Elas, na verdade, caminham lado a lado, porque penitência é uma disposição que inclina o pecador a reparar os seus pecados, porque o pecado constitui numa ofensa a Deus. Então, se eu me faço bem entender a vocês, penitência é uma prática externa que visa educar a nossa vida em vista de um bem espiritual.
Se você fizer uma prática externa que não tem a intenção do seu bem espiritual, não foi uma penitência. Foi talvez um sacrifício qualquer, mas a penitência da Quaresma, o pensamento da igreja, o pensamento penitencial desse período é exatamente isso. Uma prática que visa educar a nossa vida espiritual. Porque penitência é essa disposição que, portanto, nos chama a uma vida pura e santificada diante de Deus. Pode-se entender a prática penitencial como algo que você faz ou como algo que você se priva de fazer. Por exemplo, você gosta muito de um determinado, sei lá, esporte. Então pode ser que a sua penitência durante esse período seja privar-se daquilo. Pode ser que a sua penitência seja: não, padre, eu vou escolher uma outra coisa, eu prefiro então fazer algo que eu não gosto. Então pode ser que a sua penitência seja fazer algo que você não gosta. Mas lembre-se, tanto quando você se priva, quanto quando você faz, deve estar aqui no jogo, em vista, o bem espiritual que você precisa viver internamente. Eu vou dar um exemplo e aí vocês vão entender perfeitamente. Porque não significa simplesmente fazer um ou vários sacrifícios, mas é sempre o sacrifício em vista de um bem. Ao mesmo tempo em que eu faço aquela prática externa, devemos viver a experiência interna da nossa conversão. A prática quaresmal, portanto, não é apenas fazer algo externo, mas a prática quaresmal é: eu faço algo externo e ao mesmo tempo eu vivo a experiência da minha conversão interna. Vou dar os exemplos e vai ficar bem fácil você entender. Imagine uma pessoa que agora, durante a Quaresma, tenha tomado a seguinte decisão: olha, eu não vou comer doce, eu gosto muito de doce, mas então eu vou cortar o doce durante a Quaresma. Mas imagina se essa pessoa é amarga com os seus irmãos. Que adiantou a cortar o doce? Cortou o doce e aí parece que cortando o doce continua amarga. Não adiantou nada, gente. Não adianta a prática externa se não acontecer a prática interna. Então, imagina uma pessoa que durante esse período resolveu abrir mão de algo que ela gosta muito. Então ela diz: olha, durante a Quaresma eu não vou fazer tal coisa, eu vou abrir mão disso. Mas por outro lado, tem uma língua mordaz. Ninguém escapa da sua língua. Não, era melhor jejuar da língua e agradar muito mais a Deus do que simplesmente não fazer algo que... Estão entendendo, meus irmãos? Então não adianta só fazer a prática externa. A prática externa vem acompanhada de uma conversão interna, porque afinal, gente, o que agrada a Deus? É simplesmente deixar de comer? É isso que agrada a Deus? Não. Mas eu ofereço a Ele um pequeno sacrifício, perto do sacrifício que Ele fez por todos nós. Eu ofereço, você oferece um pequeno sacrifício, e nosso Senhor, na verdade, se agrada com aquilo que vai acontecer no coração de cada um de nós. Imagina uma pessoa que resolveu que vai jejuar a Quaresma inteira. Eu vou jejuar os 40 dias dessa Quaresma. Que legal! Mas essa pessoa não perdoa uma ofensa que ela sofreu de alguém. Diz Jesus na sua palavra que quando nós vamos ofertar quando nós vamos entregar a nossa oferta a Deus, se tivermos algum irmão
Quaresma passa pela conversão do nosso coração. Mas eu sei muito bem, porque nós somos humanos, que nós somos ótimos para arrumar explicações. Somos ótimos. O perdão, por exemplo, nós temos inúmeras explicações. Mas fulano me fez tal coisa. Isso não dá. Pois é, a gente já tem uma explicação logo para dar. Mas, meus irmãos, nós somos homens e mulheres de fé. Ou é a palavra de Deus que entra na nossa vida e norteia a nossa vida, ou é a nossa própria palavra que despreza a palavra de Deus e a pobre palavra humana que vai querer nortear a vida. Então, a Quaresma, gente, é uma exigência. Quaresma não é um passatempo. Quem quer passar o tempo não sabe o que é Quaresma. Não vai celebrar a Quaresma, porque Quaresma exige da pessoa confrontar a vida dela com a palavra de Deus. Exige da pessoa, ao confrontar a palavra de Deus com a sua própria vida, exige da pessoa uma mudança de vida, uma mudança no seu comportamento. Caso contrário, a gente só vai fazer o que é externo, e só o que é externo não purifica o coração. Só o que é externo não me capacita a celebrar a Páscoa dignamente. Mas quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é Deus. Dizia a primeira leitura de hoje: não adianta rasgar as vossas vestes, é preciso rasgar os vossos corações. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Portanto, meus amigos, a ação penitencial, ela só tem valor quando a prática externa vem acompanhada dessa intenção. E essa boa intenção se transforma na nossa vida em conversão. Então, qual é o resultado final que a Quaresma espera alcançar em nós? A conversão. É isso que Deus quer, porque afinal é isso que agrada a Deus. A conversão do nosso coração. O objetivo último da nossa vida é o céu. O cristão, portanto, é aquele que através de todos os atos de sua vida tem um objetivo último e final. E esse é o céu. Então vale todo o sacrifício para ganhar o céu. O fim último da nossa vida é alcançar exatamente esta grande graça que Deus nos prometeu. É por isso, meus irmãos, que esse tempo de Quaresma é um tempo tão rico. Esse tempo de Quaresma é propício para você, para mim, para você, para nós nos examinarmos. É isso que é Quaresma. Eu olho para dentro de mim. A pessoa humana é muito boa para saber da vida do outro, não é, gente? Cá para nós, não é? Você pergunta como que é fulano? Aí a pessoa diz, fulano é assim, fulano é assado, fulano. Quaresma é a hora de você perguntar, como que eu sou? A minha vida agrada a Deus? A minha palavra agrada a Deus? O meu comportamento agrada a Deus? Porque há pessoas que dizem mais ou menos, mas ninguém vai ver. Não interessa, filho. Não interessa. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Então interessa é que a nossa vida seja agradável a Deus, na luz do dia ou na madrugada, com alguém nos assistindo ou ninguém sabendo. Para mim o que importa é que eu estou na presença do Senhor todos os dias e todos os momentos da minha vida. Meus irmãos, é precisamente isso que é a Quaresma. Examinar-nos, verificar as contradições da nossa vida e corrigirmos. Por fim, meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos convidou a fazer tudo isso por meio daquelas 3 práticas que Ele nos ensinou: a oração, o jejum e a esmola. Mas se você observou direitinho, Ele em cada momento dizia: entra
seja fruto da nossa conversão. Não nos convertemos de uma vez para sempre, não nos convertemos de uma vez por todas, mas é importante a cada dia dar o passo da conversão. A imposição das cinzas, que vai acontecer agora, tem exatamente esse caráter: lembrar a mim e a você, homens e mulheres, lembrar que nós somos pecadores e que precisamos nos converter a cada dia. Por fim, meus irmãos, iniciando a quaresma no dia de hoje, que todos nós saibamos fazer um bom proveito espiritual desse tempo litúrgico que nós vamos celebrar. Assim nos ensinavam os chamados padres da igreja, os padres do século II da igreja. Diziam assim: já que pela idade não mais agradamos a Deus na inocência, que possamos agradá-lo então na penitência. Que a nossa penitência, portanto, ao longo desse tempo quaresmal, seja verdadeiramente agradável aos olhos de Deus. Louvado seja nosso